Fala pessoal, tudo certo? Professor Dickson Cossetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Vamos falar hoje acerca da transformação digital no contexto educacional. Antes, aquele aviso e aquele pedido, não está inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se agora, não deixa para depois. Isso fortalece o nosso trabalho e ajuda também a disseminar o nosso conteúdo para mais pessoas, para mais gente que estuda aí para concursos públicos, para vestibulares, que quer de fato saber como redigir bem um texto, conhecer diferentes assuntos e arrebentar na redação. Então dá essa força aí, clique aí se você curtir o vídeo, no like e deixa aqui nos comentários o que você acha, se você quer que eu aborde algum outro assunto também, algum tema pertinente para redação de concurso público ou ainda também de vestibular, do Enem. Vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Dickson, que tema é esse? Cara, para quem vai fazer prova pro MEC agora, este tema é um tema muito relevante, porque a gente está falando aqui da transformação digital na educação. E quando a gente fala de transformação digital na educação, a gente não está falando somente do uso, por exemplo, de recursos tecnológicos ali dentro da sala de aula. Não é isso, não. A gente não está falando de tecnologia tão somente ali durante as aulas ou ainda no que se refere aí ao EAD. A gente está falando aqui dos impactos dessa transformação digital, especialmente na gestão das atividades ali executivas, na gestão das atividades das escolas e, evidentemente, na tomada de decisão, né, dos impactos aí na tomada de decisão no contexto ali das escolas. Ocorre, então, que para a gente falar sobre esse tema, a gente tem de entender que as políticas aqui relacionadas à governança digital, elas são fulcrais para a gente melhorar os serviços de educação, para a gente cada vez mais prestar um serviço ainda melhor, para melhorar a experiência do aluno, mas também para a gente melhorar muito a gestão do negócio da educação. E é por isso que essas políticas de governança, elas têm aqui uma grande relevância. E existem diferentes estratégias para essas políticas, né? Mas, por exemplo, essas políticas podem adotar o uso, por exemplo, de sistemas integrados. Esses sistemas integrados, eles vão melhorar cada vez mais os resultados, vão trazer informações mais abrangentes relacionadas ao negócio da educação, vão ainda possibilitar uma tomada de decisões mais precisas e vão cada vez mais também trazer ali índices que são relevantes ali para facilitar cada vez mais o trabalho dos gestores. Para além disso, quando a gente fala dessas políticas de governança, a gente tem de mencionar aqui também a questão da eficiência dos processos. É uma ótima estratégia de governança. Dickson, o que é tornar os processos mais eficientes? É você, por exemplo, automatizar uma série de tarefas e você liberar ali, por exemplo, os profissionais da educação, os pedagogos, os professores, para evidentemente se concentrarem nas funções pedagógicas, por exemplo, na sala de aula, né, para ministrar as aulas e garantir também aqui mais tempo para os gestores para tomar decisões mais precisas. É por isso que você gerir de forma eficiente os seus processos vai trazer cada vez mais liberdade aí para os profissionais de educação e vai trazer também mais precisão nos negócios. É você fazer uma leitura de cada um dos processos, de cada uma das atividades, do começo ao fim. E isso vai evidentemente economizar recursos e vai garantir muito mais eficiência às atividades. Dentro desse contexto, aí relacionado à transformação digital, evidentemente que a gente tem de falar aqui do impacto ou dos impactos aí do uso da inteligência artificial na educação. E claro, a gente está falando de gestão e de tomada de decisão, então eu não vou me referir aqui do uso da inteligência artificial por parte dos alunos. A gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando da governança do negócio relacionado à educação. Por quê? Porque no contexto do MEC, para quem vai prestar esse concurso, eu penso que este tema, com esse viés, ele é muito mais importante para você. Em relação a este tema, a essa estratégia tecnológica, que é o uso da inteligência artificial, a gente tem aqui também de combinar a uma outra estratégia, que são os analytics, que é exatamente essa seleção de dados, a interpretação de dados e a utilização eficiente desses dados. Então, combinadas essas duas tecnologias, inteligência artificial e analytics, a gente tem aqui uma estratégia
extremamente poderosa para, de uma certa forma, melhorar ainda mais os processos dentro das escolas, na gestão das escolas e facilitar também a tomada de decisões. Por quê? Por meio desses caras aí, a gente pode ter inúmeros benefícios em relação à economia de tempo, em relação também aqui à previsão de diferentes tipos de atividades que podem ser feitas, ou ainda a gente pode ter aqui também inúmeras facilitações em relação ao atendimento aqui dos próprios alunos, dos próprios professores, ou ainda a inteligência artificial ela pode te auxiliar não só fazendo ali a divulgação do seu negócio, mas também auxiliando cada vez mais na facilitação do dia a dia no contato com a população, ou ainda facilitando aqui também a vida dos alunos no que se refere ao uso de sites, ao uso de ferramentas tecnológicas, né? Então a inteligência artificial vai permitir essa interação, enquanto o Analytics vai permitir aí a interpretação e também a seleção de diferentes dados num grande volume de informações. E isso, para, por exemplo, a rede pública é muito relevante, dado que a gente tem uma quantidade enorme de alunos, né? Para além disso, já que a gente está falando aqui de inteligência artificial, você sabe que o uso da inteligência artificial na educação, ele é um uso vasto. Eu me referi aqui ao uso da inteligência artificial quanto à gestão, à tomada de decisões. Esses dados mais precisos, eles podem, de fato, facilitar muito a governança do negócio. Mas não se esqueça, quando a gente fala de inteligência artificial, um dos principais impactos aqui é para o uso do aluno, é quanto ao uso do aluno, o aluno fazendo uso da inteligência artificial. E aí, a gente tem de tratar isso num outro vídeo. Em relação ainda ao tema de hoje, essa transformação digital na educação, quanto à gestão do negócio, quanto à tomada de decisões por parte dos gestores, a gente tem de trazer aqui um assunto também que é bem relevante. Como é que a gente pode utilizar esse impacto tecnológico, essas tecnologias novas, para trazer mais responsabilidade social, para, de uma certa forma, assegurar que os alunos aprendam aqui a ser responsáveis do ponto de vista social. E aí a tecnologia, ela também pode ajudar bastante, pode trazer inúmeros benefícios, apesar de alguns desafios que a gente vai destacar aqui também. Mas em relação a isso, como é que a tecnologia vai melhorar aí a responsabilidade social, vai garantir que os alunos sejam responsáveis socialmente? A gente pode fazer uso da tecnologia, por exemplo, de uma forma mais inclusiva. Ela pode auxiliar aquelas pessoas, aqueles alunos que estão aí numa região remota. Então vai garantir o acesso desses alunos, por exemplo, a recursos tecnológicos ou a aulas, por exemplo, via internet. Mas para além disso, a gente pode fazer uso da tecnologia também para conscientizar os alunos em relação, por exemplo, ao respeito ao meio ambiente, falar de queimadas da Amazônia, trazer inúmeros vídeos diferentes, trazer ali também o game, né? De uma certa forma, a gente pode ter muito mais interação com o uso da tecnologia e isso pode facilitar cada vez mais também aí a vida dos alunos e melhorar a experiência de aprendizagem. A tecnologia ainda pode ser responsável também por proporcionar aqui algumas brincadeiras, demonstrar aqui por meio de atividades interativas como os alunos podem fazer uso de energias renováveis, qual a diferença em você utilizar uma energia limpa e você utilizar, por exemplo, energia fóssil, os impactos das energias fósseis, por exemplo, filmes podem ser exibidos também em sala, entre várias outras coisas. Professor, mas diante de tudo isso que você falou aí, há desafios em relação ao uso dessas tecnologias, dessas estratégias digitais aí por parte dos gestores? Com certeza. Quando a gente fala do contexto educacional aqui, há um grande volume de dados, há um grande volume de alunos, como eu falei para você. E aí, com o uso da inteligência artificial, de analytics, entre outros recursos tecnológicos, a gente tem de tomar muito cuidado. Primeiro que a inteligência artificial é aquele tipo de tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Tem muita gente que fala que é a ponta do iceberg. E aí, como se trata de uma tecnologia que está sendo ainda aperfeiçoada, a gente tem de tomar muito cuidado com isso. Imagina um aluno tendo contato com isso ou ainda profissionais
que não estão capacitados para lidar com esse tipo de coisa. Portanto, a tecnologia relacionada à inteligência artificial merece aqui uma supervisão. É muito importante que todos os profissionais de educação sejam capacitados para lidar com essas tecnologias. Para além disso, a gente não tem de ter só capacitação, supervisão. A gente não pode deixar que a inteligência artificial tome as decisões exclusivamente aqui dentro do contexto educacional. É imprescindível que gestores estejam atentos a isso e que as decisões sejam tomadas, evidentemente, por seres humanos e não por uma inteligência artificial. E claro, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de base de dados, a gente precisa garantir muita segurança. Privacidade para os alunos aqui é fundamental. Como você sabe, há inúmeras pessoas que podem fazer uso das tecnologias para poder invadir um computador, fazer mal a alguém, sequestrar os seus dados ali ou até mesmo conseguir acesso a informações críticas como dados de cartão, dados de conta corrente, senhas, entre outros aspectos. É por isso que é fundamental todas as escolas, todos os gestores do contexto educacional ficarem atentos a isso, se capacitarem e tomarem todo o cuidado, especialmente quando a gente está falando do uso da tecnologia e em face de alunos que são adolescentes, que são crianças. Legal? Então é isso, é o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!